Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos meditar nesta manhã sobre um tema muito importante, sobre perseverança. E eu quero falar nesta manhã sobre perseverança na família. Nós vamos ler o Salmo 90 para basearmos a nossa reflexão nesta manhã. Vamos ler o Salmo 90. Vamos meditar sobre a perseverança na família. O Salmo 90, abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta para a reflexão e meditação da palavra do Senhor nessa hora. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filho dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de noite que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados. Pusestes as nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volte-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos Teus servos, sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e aos seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Santo Deus e eterno Pai, abrimos a Tua palavra para lermos e meditarmos nesta hora. Queremos, ó Deus, conhecer mais do Teu propósito e da Tua vontade. Queremos nesta manhã, ó Deus, compreender sobre a vida. Dá-nos, ó Deus, a santa iluminação e a direção do Teu Santo Espírito. Que nossas mentes e corações possam, ó Deus, estar voltados ao Senhor. E que as preocupações do dia, ó Deus, ou até mesmo as inquietações da nossa alma, não nos impeçam de compreender a Tua vontade, para que possamos vivê-la em nossas vidas, em nossas famílias, na Tua igreja e nesta sociedade. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Raízes profundas, uma herança eterna. Queridos, eu gostaria de lhe convidar nesta manhã a entender mais sobre perseverança.
Nós percebemos que muitas pessoas hoje em dia não conseguem perseverar no propósito de Deus, principalmente em relação à sua família. Vivemos uma sociedade que se estabelece com crises, e as crises que se levantam têm abalado muito a estrutura familiar. E quando a estrutura familiar é abalada, o legado, os filhos, as futuras gerações sofrem de uma maneira extremamente perversa. E nós, como igreja, nós não podemos permitir que isso ocorra em nossos lares. Infelizmente, é crescente o número de divórcios entre cristãos. Infelizmente, é crescente o número de divórcios de famílias que abandonam filhos. É assustador a crise da juventude moderna. Nunca houve tanto autoextermínio de jovens como esta geração dos últimos 20 anos. É assustador. Estudiosos estão preocupados com isso. O antídoto está na palavra de Deus. Famílias fortes não são construídas por acaso. Elas são estabelecidas na perseverança. E perseverar não significa que é a ausência de dificuldade, mas ao contrário, é uma confiança plena na fidelidade a Deus. Amém, irmãos? É uma confiança plena na fidelidade a Deus. Um lar abalado, quando vem as dificuldades, as circunstâncias levam à corrosão. As circunstâncias levam as pessoas a se moverem pelas suas próprias conveniências. O cristão, ele toma uma decisão diária, porque ele tem um compromisso inabalável com Deus. Fala comigo, compromisso inabalável com Deus. Cadê? Não, vamos falar com fé agora. Compromisso inabalável com Deus. Não olhe para as suas circunstâncias, olhe para Deus. As circunstâncias e as adversidades, deixa eu te explicar algo, elas surgirão todos os dias, em cada estação da sua vida, surgirão circunstâncias e dificuldades. Mas o cristão, ele não olha para eles. Se ele olhar para a sua crise, ele entrará em desespero. Mas se ele tem um compromisso com Deus, ele colocará as suas dificuldades no trono da graça de Deus. E a oração pode muito em seus efeitos. A autoridade do cristão não está na cultura passageira. Nós não nos guiamos pelo que os políticos traçam. Nós não nos guiamos pelo que o mundo está dizendo para nós. O mundo está dizendo que você deve buscar a sua felicidade, mas a palavra de Deus diz que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja? Então nós nos guiamos pela palavra de Deus, que é imutável. As crises se levantam, mas nós estamos firmados na palavra de Deus. O salmo que nós lemos nos fala de um legado. O legado que é de geração em geração. Fala comigo, geração a geração. E nesse legado, nós não estamos vivendo apenas pelo transitório e passageiro das nossas vidas. Nós estamos vivendo pela futura geração, pela próxima geração. Entenda, meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo para a próxima geração. Nós somos servos e escravos da próxima geração. Nós somos servos dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós vivemos para eles.
Se nós tiramos os nossos olhos e colocamos, segundo o Salmo 90, se nós olharmos apenas para a nossa geração, para as nossas vidas são uma relva, elas são passageiras, elas são transitórias, elas nascem e logo sucumbem. Mas o que ficará de nós? O que está ficando de nós? O que está ficando de nós é a nossa fé em Cristo Jesus. Amém, igreja? O que perdura ao longo dos séculos é aqueles que creem em Cristo Jesus. É aqueles que vivem uma fé verdadeira em Cristo Jesus. É aqueles que amam a Cristo Jesus. É isso que fica das nossas vidas. Os grandes impérios passaram. O Império Romano passou. O Império Otomano caiu. A cortina de ferro caiu ao chão, ela ruiu. As grandes ideologias, elas estão passando. O iluminismo, o racionalismo, o existencialismo ruíram. Mas o que está perdurando ao longo dos anos é aqueles que têm a fé inabalável em Cristo Jesus. Amém? O Salmo diz: o Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Amém, igreja? É a única coisa que perdura neste mundo. Então perceba, eu quero usar nesta manhã a figura de uma semente. E a semente que nós temos para deixar e influenciar essa futura geração e deixar sobre esta sociedade está em nosso lar, em nossa família. O centro e o cerne de tudo dessa sociedade está na família. O seu maior ministério é a sua casa. O seu maior trabalho não é o dinheiro, é o cuidado dentro do seu lar. Onde a palavra de Deus governa, ali floresce a verdadeira ordem da família. Entenda isso nesta manhã. Você não pode viver os seus dias em busca de ser feliz. Isso é uma coisa diabólica. Nós não vivemos e não estamos aqui passando nesta vida para sermos felizes. Nós estamos vivendo estas vidas, a nossa vida, para manifestar o poder de Deus, para vivermos para o Senhor. O que nós somos? Nós somos pó. Nós somos pó. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Agora, uma fé verdadeira em Cristo Jesus, ela dura de geração em geração. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então você não vive só para o seu hoje. Coloca isso na sua cabeça. Você não vive só pelas tuas emoções. Você vive por propósito de vida. E o nosso propósito é inabalável. Amém, irmãos? O nosso propósito é inabalável. O nosso propósito, verso 14 do Salmo 90, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Aonde que está o teu prazer? O teu prazer está em Deus. Aonde que está a tua felicidade? A tua felicidade está em Deus. Aonde que está a tua alegria? A tua alegria está em Deus. Aonde que está a tua paz? A tua paz está em Deus. Por isso eu e você precisamos estar nele. Compreender que o resto tudo é transitório e passageiro. Agora perceba esta ilustração. Talvez você não entenda o que está ali, é uma semente.
no centro, para tudo que está acontecendo ao teu redor, está o teu lar. O propósito pelo qual Deus te fez, se unir com uma mulher, se casar, multiplicar, formar novas famílias, novas gerações. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Entenda que isso é poderoso. O pastor Ari Veloso, na década de 90, ele cunhou uma frase que ecoa até hoje na vida de todos aqueles que foram influenciados por ele. O pastor Ari Veloso, ele fundou a Igreja Batista do Morumbi, lá em São Paulo. E a frase que ele cunhou é poderosa. Ele falou assim: famílias fortes produzem igrejas fortes. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Famílias, vamos falar juntos? Famílias fortes produzem igrejas fortes. E nesta ilustração está dizendo que transforma uma sociedade. Transforma uma sociedade. Olha o tanto que isso é poderoso. Deus escolheu 2 jovenzinhos, uma mocinha em torno dos seus 16 anos e um jovenzinho aos seus 18 anos. E colocou dentro dessa menina uma semente que nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até os 12 anos nós não temos um relato dentro dos evangelhos que nos mostram o que aconteceu. Mas eu quero te dizer que o que aconteceu é o que acontece na sua casa. O umbigo do nosso Senhor Jesus caiu. Ele chorou de fome pelas madrugadas à noite. Ele teve gripe. Provavelmente, algum dia ele comeu alguma coisa, deu uma cólica, deu uma diarreia. Ele teve febre. Maria e José tiveram ainda que sair fugidos e ir para o Egito. E ela em cima de um lombo com um filho pequeno. José teve que trabalhar muito para colocar comida dentro de casa. Maria, imagina, teve que cuidar do pequeno Jesus, fazer comida, lavar roupa, cuidar das atividades, para organizar tudo. Jesus brincou com Maria, Jesus brincou também com José. E dessa família, desses 2 pequenos jovens, o Senhor Jesus cresceu, se tornou um homem poderoso nas mãos do nosso Deus e deixou para nós o grande legado da nossa fé que chegou até nós, que é a preciosa salvação no sacrifício vicário do nosso Redentor. Amém, irmãos? Amém? Olha o tanto que é poderoso essa semente. Por isso, entenda, queridos irmãos, que é a semente que Deus está colocando para nós, é uma semente que precisa crescer num solo fértil. E o solo que precisa crescer, a semente das nossas famílias, é a perseverança, que é a decisão de servir a Deus. Josué não esperou circunstâncias favoráveis, ele tomou uma decisão de plantar a semente num solo fértil. Perceba, Josué 24:15, vamos falar todos juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta sua mão direita aos céus e vamos declarar isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar com fé? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o teu lema, meu irmão e minha irmã? Eu e a minha família vamos desistir? Eu vou desistir? Eu vou trocar de camisa?
como eu vou trocar de família, como eu troco de camisa? Não, meu irmão. A decisão é diária. O texto diz: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Então, querido irmão, a decisão é todo dia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso tem que ser decisões. Eu sugiro para você 4 decisões. A primeira dela, decida servir a Deus todos os dias. E servir a Deus significa orar, ler a palavra com seus lar. Faça da palavra de Deus a autoridade absoluta do seu lar. Não tem esse negócio de sentir. É a palavra de Deus. Porque quem rege a nossa vida é a palavra de Deus. Amém, igreja? Surgiu dúvida? Leia a Bíblia. Não sabe o que fazer? Leia a Bíblia. Não tem direção? Leia a Bíblia. Amém? Porque a tua direção virá da palavra de Deus. O Senhor te guiará. O Espírito Santo te guiará pela palavra de Deus. Seja exemplo tangível para seus filhos. Persevere, mesmo quando os brotos parecerem demorados. Continua perseverando. Não está vendo o fruto. As lutas estão grandes, as batalhas estão grandes. Maria e José também passaram por elas. Tiveram que fugir. Tiveram que ir para uma terra distante. Pensa você, meu irmão, minha irmã. Ter que deixar os seus parentes, com uma criança de colo, sua rede de proteção, seus amigos. Vai chegar num lugar onde você não conhece ninguém. Começar do zero. Mas eles perseveraram. Fala comigo, perseveraram. É o que eu e você precisamos fazer. Observe essa ilustração que eu projeto para vocês. Famílias saudáveis começam quando alguém assume a responsabilidade espiritual do espaço. A tua sala tem que ser sala de instrução. A tua mesa tem que ser mesa da graça. E o teu quarto tem que ser quarto de oração. O lar é a primeira escola do cristianismo. O lar deve ser a primeira escola da fé, segundo Martinho Lutero nos ensina. E eu e você precisamos entender isso. Quem ensina a fé aos nossos filhos somos nós, pais. Somos nós, pais. Por isso que nós ficamos firmes e perseverantes no caminho do Senhor. Quantas vezes eu ouço a desculpa, mas é porque minha esposa, é porque o meu marido. Assuma você a responsabilidade, amém? Amém? Para de terceirizar. Assuma você. Tome uma decisão nesta manhã. Todos os dias terá a palavra de Deus na minha casa. Todos os dias vai ter a leitura da palavra de Deus na minha casa. Todos os dias vai ter oração na minha casa. Todos os dias nós vamos aprender alguma coisa a mais no Senhor. Ensine o seu filho a decorar a palavra de Deus e você decorará a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus, cultive a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, norteie toda a sua vida pela palavra de Deus. A segunda fase, queridos irmãos, nós precisamos de raízes profundas. Fala comigo, raízes profundas. Romanos 12 diz assim: a perseverança, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A perseverança fortalece a sua família, amém, irmãos? Não é o passeio na Disney que fará com que o seu filho vença as dificuldades da vida. São os teus joelhos no chão, no meio das crises. É a tua perseverança em vir na casa do Senhor quando os tempos estão difíceis. É a tua escolha de proteger a tua casa com a oração.
É você entender que as dificuldades, elas passam, são transitórias. Elas são oportunidades de Deus. Fala comigo, oportunidades. Toda dificuldade é uma oportunidade para você orar mais, para você confiar mais, para você depender mais de Deus. Então não desista do seu casamento. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não abandone a igreja. Continue perseverando de joelhos. John Knox, o grande avivalista, uma família que ora é uma fortaleza contra o inimigo. Então ore. Vamos falar esses 4 princípios. Não desista do seu casamento. Vamos falar, não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não abandone a igreja. Continue perseverando de joelhos. Fique firme, irmão. Olha essa ilustração. O que pode vir sobre as nossas casas? Oh, meus irmãos, eu nessa altura dos meus 53 anos, eu já vi tanta coisa vir. Já vi crises, já vi inflação de 1000% ao dia, irmão. A gente já acordou no outro dia, tudo que estava no banco, ninguém tinha mais nada. Mas todo mundo sobreviveu, principalmente os que tinham fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu perdi meu pai, mas nós perseveramos para a glória do Senhor Jesus. Já não tinha o que comer, cortaram a energia de casa, mas nós perseveramos na presença do Senhor Jesus. Um dia eu estava pregando na casa de um irmão, era um culto familiar. Eu lá no meio da pregação eu desmaiei, eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Na hora que eu vi, tinha 4 irmãos me segurando, perguntando, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Eu falei assim, não, me larga, o que está acontecendo? Eu desmaiei, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. No outro dia eu fui no médico. Eu estava com pedras na vesícula que já estavam indo, caminhando. Eu poderia ter desenvolvido uma pancreatite, poderia ter morrido ali de uma forma aguda. Mas ali, naquele dia, naquela hora, naquela crise, naquela dificuldade, o Senhor se fez presente. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Amém, irmãos? A tua provisão está em Deus. Levanta suas mãos aos céus e diz assim: a minha provisão vem do Senhor. Então creia, irmão. Não desista. Siga orando. Nesse decurso do desenvolvimento, nós vamos desenvolvendo então troncos e ramos. A perseverança transmite então uma herança espiritual. Deuteronômio 6, 6 e 7, leiam. Você entendeu o que ele está dizendo aqui? Você inculcará nos seus filhos. O discipulado é na família, irmãos. Como que é feito o discipulado na família? Adoração. Então tem que ter o culto doméstico. O culto doméstico na minha casa, meu pai fazia a abertura, cantávamos 2 hinos, ele lia a Bíblia, expunha a Bíblia, fazia cada um de nós dizer o que entendeu e cada um de nós tinha que orar. Quem lia a Bíblia? Cada dia um filho lia a Bíblia. Eu me lembro um dia que eu fui ler e eu gaguejei. Eu não consegui ler a palavra direito. Nesse dia meu pai ficou bravo comigo. Como que pode? Pagando escola cara para esse menino. Ele não dá conta de ler. Não aprendeu a ler. Falou para minha irmã, para minha mãe. Não aprendeu a ler, eu sim. Você tem que aprender a ler.
E quando lê a Bíblia tem que ler direito. Inculcou em mim. O que eu mais gosto de ler hoje é a Bíblia. Eu gosto de ler ela de uma maneira corretamente. Inculcou em mim. Não tenha medo de corrigir seus filhos, papai e mamãe. Não tenha medo de corrigir os seus filhos. Um dia eles entenderão e agradecerão. Amém? Todos nós que somos mais velhos, levamos umas boas lambadas e levamos alguma correção de nossos pais. E não somos traumatizados com nada. Pelo contrário, nós somos gratos, porque eles nos ensinaram a maneira certa diante do Senhor. Não, volta lá, só estou no primeiro. Então, tenha culto doméstico. Palavra, leia a Bíblia em família. Leia a Bíblia em família. Ensine os seus filhos a ler a Bíblia. Comunhão. Papai e mamãe, deixa eu ensinar algo muito poderoso para vocês nessa manhã. Isso é muito poderoso. Imponha as mãos sobre a vida dos seus filhos. Quando eles estiverem dormindo, imponha as mãos sobre a vida deles. Abençoe seus filhos. Até hoje eu faço isso. Tem dia que eu acordo de madrugada. Por exemplo, essa noite eu acordei 2h30. E eu fui na cama da minha filha, impus as mãos, orei por uma, orei por outra. Cheguei na minha esposa, pus as mãos sobre a minha esposa e abençoei cada um da minha casa. Você tem feito isso, pai? Você tem feito isso, mãe? Nós somos, às vezes, ávidos para reclamar. E nós somos demorados demais a praticar aquilo que Deus nos mandou fazer. Então, ore. Sirvam a Deus. Amém, irmãos? Não é a declaração? Vamos falar juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Domingo é dia do Senhor, igreja. Por que é o domingo? Foi o dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, não foi no domingo? Então, domingo é o dia do Senhor. Nada pode ocupar a tua agenda no domingo. Tudo que você tiver para fazer, você tem um intervalo da tarde para você fazer. Então, não fique em casa para arrumar a casa, para passar roupa. Tem que ir no supermercado, depois tem que arrumar as coisas, tem que preparar as marmitas da semana. Não. Tua prioridade é vir na igreja. O principal testemunho é para os seus filhos. Amém? Se você não traz seus filhos, enquanto você pode trazer, quando eles ficarem velhos, eles não vão vir, não. Traz nem que seja amarrado. Minha mãe falava assim, pode sair, mas domingo, 9 horas, na igreja, na escola bíblica. À tarde, almoçava, ia deitar um pouquinho, vai ter evangelismo. Vai para o evangelismo da igreja. Tem evangelismo. 14 horas, irmãos. Não dá nem para tirar um cochilo. Se eu marcar evangelismo aqui, eu fico com medo. Vim só eu. Mas a herança, queridos irmãos, a herança que os pais podem deixar é uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Essa é a principal herança. A religião floresce onde a palavra de Deus é cultivada dentro do lar. Então leia a Bíblia, mostre a palavra de Deus, queridos. E você terá uma grande colheita na sua vida. E a colheita que eu e você poderemos ter, queridos, vai produzir frutos eternos. Vamos falar Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Não desanimarmos. Desanima não. Desanima não.
Toda perseverança traz frutos, amém? Desanima não. Às vezes você está aí preocupado porque o filhinho está fora da igreja, não está querendo vir, desanima não, continua orando, amém? O Senhor vai trazer, o Senhor traz de volta, traz, sempre traz. Deus trabalha no tempo dele, querido irmão. Olha que coisa maravilhosa, eu ouvi essa frase essa semana. Lentidão não é ausência de direção. Charles Spurgeon falou assim: quem persevera, colherá. Pela perseverança, o caracol entrou na arca. Bonito isso, né, queridos irmãos? Até o caracol, demorando, a tartaruga, o jabuti, né? Eles entraram na arca. Agora, qual é o efeito de uma família que pega a sua semente e cultiva ela? Será um efeito multiplicador. Perseverança nunca produz frutos apenas para uma geração. Ela alcança filhos, netos e muitos outros, transformando numa semente solidária em uma floresta centenária. Eu citei Spurgeon. Olha o fruto desse homem. Tudo começou com seu avô, que era um pastor. Veio o pai, John Spurgeon. Gerou o seu filho, Charles Spurgeon, conhecido como o maior pregador da história. Ele deixou mais 2 filhos. A fidelidade de um avô e um pai moldou o coração de um menino que impactaria o mundo. Até hoje, a família Spurgeon é lembrada pelo compromisso com o Evangelho. Tudo começou com um lar na presença do nosso Deus. Eu criei uma imagem para você ver essa dinastia toda essa família dos Spurgeons. Pode colocar a imagem. Até os dias atuais. Observe que tudo começou ali. O pai e uma mãe. Em sua biografia, Charles Spurgeon fala que as suas memórias mais da sua infância, as memórias que ele tinha de se lembrar, não foram dos brinquedos, não foram das viagens. As memórias mais tenras da sua infância era ver os seus pais de joelhos orando por ele. Naquele filme, Divertidamente, ele é bonito, você pode ter muitas lições, mas ele tem um grande perigo. É o perigo de você achar que as memórias estão nas coisas passageiras dessa vida. As melhores memórias que os seus filhos podem ter é deles brincando na igreja. Quem aqui dos mais antigos não se lembra do suco de groselha servido com pipoca nas EBFs antigamente? Quem aqui não se lembra das primeiras batalhas de Bíblia dentro da igreja para dizer quem aprendia ou não? As melhores memórias que o seu filho pode ter e nutrir estão relacionadas com as coisas de Deus. Venha para a igreja, traga os seus filhos para que eles aprendam e inculque na mente deles para que eles não se esqueçam. Eles tiveram 2 filhos. Os 2 filhos foram pastores.
um foi missionário. Desses 2 filhos, vieram 4 filhos, teve uma filha, depois tiveram 3 filhas mais um filho, a 3ª geração. Mas aqui eu já estou na 5ª geração do avô de Charles Spurgeon. A 4ª geração de Charles Spurgeon vem de bisnetos, e esses bisnetos, muitos deles foram pastores, muitos deles foram missionários na África. Alguns deles abriram, inclusive, hospitais. A 5ª geração de Charles Spurgeon, as suas famílias continuam firmes no Senhor. Eles criaram uma fundação para cuidar de todos os ensinos de seu avô, de seu tataravô. Até hoje eles são responsáveis pela tradução da Bíblia em diversos países. A geração atual, pentanetos, muitos estão envolvidos em outros projetos. São mais de 130 anos após a sua partida, de um legado de fé, de pregação, de amor a Deus e a palavra do nosso Deus. Você é chamado, segundo o Salmo 90, de dizer para as pessoas que Deus é o teu refúgio, de você viver uma fé verdadeira e concreta em Cristo Jesus, e você mostrar que você estabeleceu uma corrente inabalável com o Deus eterno. Amém, irmãos? O teu compromisso é com Deus eterno, o teu compromisso é com Cristo Jesus. Deus quer escrever histórias através das nossas famílias. Timóteo, lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Salmo 78, 4, contaremos à geração vindoura os seus louvores. Salmo 90, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Não deixe a fé morrer na sua vida, não deixe a fé morrer na sua geração, mas estabeleça hoje: eu serei responsável para deixar um legado de fé, uma vida comprometida com Cristo Jesus, uma vida que ame a Deus verdadeiramente. A decisão é sua, o compromisso é teu, a responsabilidade é sua. O desafio é para todos nós. E a recompensa será do Senhor, o nosso Deus, sobre nossas vidas. Feche os teus olhos. Ore hoje. Senhor, me perdoa pela minha falta de compromisso. Me perdoa por não estar vivendo na Tua presença. Me perdoa porque tem faltado oração, palavra na minha casa. Eu tenho sido displicente com o culto doméstico. Eu tenho deixado as coisas do mundo se infiltrar. Me perdoa por tantas vezes faltar à Tua igreja e deixar de viver o compromisso com o Senhor. Mas eu te peço hoje, Santo Deus, me ajuda a viver uma fé inabalável e verdadeira contigo, porque eu quero viver uma vida olhando para Ti todos os dias da minha vida. Você fez essa oração nesta manhã? Fique em pé comigo na presença do Senhor.
Vamos colocar nossas vidas na mão do grande Deus. E que você persevere em servir a Deus com alegria. Senhor e Deus e Pai, nos colocamos nesta manhã na Tua santa presença. Rogamos, ó Pai querido, que o nosso compromisso contigo seja verdadeiro, seja profundo, que nada venha nos abalar, que nós tenhamos uma fé viva e verdadeira dentro de nossos lares, que o nosso propósito, ó Deus, nunca fique confundido com as coisas deste mundo, mas que nós venhamos a viver uma fé verdadeira e frutífera contigo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cada dia, ó Deus, termos essa vida de oração, de busca na Tua presença, de caminhada contigo, de não se desviar do Senhor nem um dia, e nos dá o privilégio de vermos nossos filhos servindo na Tua obra. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de vermos nossos netos crescendo no Tua presença. E que nós, ó Deus, possamos ser realmente esse exemplo de fé, de legado de fé para cada um dos nossos filhos. E aqueles, ó Deus, que porventura estão clamando pelos filhos que se desviaram, eu rogo, ó Deus, que o Senhor traga cada um deles na Tua presença. E que nós venhamos a viver, ó Deus, uma fé verdadeira contigo. E que nós venhamos a viver, ó Deus, uma fé, ó Deus, que não esmurece, que não enfraquece, mas uma fé que cresça todos os dias na Tua presença. Que em nossas casas haja um verdadeiro altar de adoração. Que em nossas casas haja a liberdade do Teu Espírito Santo. E que, ó Deus, toda opressão espiritual, todo laço maligno caia por terra em cada família nesta manhã, em nome de Jesus. E que, ó Deus, nossas vidas estejam cada dia na Tua presença. Guarda-nos, fortalece-nos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Todo o povo de Deus diz amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.